Oi pessoal, aqui é Lorena Gontijo e eu venho com mais uma decoração. Vamos lá, gente, bolo de 15 centímetros, recheio de doce de leite com coco. Gente, depois que eu comecei a fazer doce de leite com ameixa, né? Esse é doce de leite com ameixa e uma camada de coco, esse bolo aí. Mas, gente, depois que eu comecei a fazer esse recheio, nossa, não tenho o que falar, gente. Todo mundo pede o tal do doce de leite, tá? Então, eu fiz a minha pré-camada e agora eu tô passando uma camada bem generosa. Gente, eu vim com esse passo a passo bem detalhado porque eu tô recebendo muita mensagem falando que não está conseguindo fazer o bolo listrado. Então vamos lá, eu vou com o passo a passo bem devagar para vocês conseguirem entender. Vou dar aquele pré-alisamento e depois eu vou vir com a minha espátula, gente, que ela tem aqueles dentinhos. Com a espátula de dentinho, a gente vai ir passando ela praticamente ela reta em relação ao bolo, tá? A gente quer realmente remover chantilly, tá? Normalmente quando a gente vai fazer alisamento, eu não falo que a espátula tem que estar a 45 graus. Então, neste caso, vocês podem ver que eu estou praticamente como se fosse uma faca para cortar o bolo. Uma questão que tem que ficar bem firme é o seu braço. Mas tá vendo que tá removendo o chantilly? E aonde que está faltando, né? Onde que fica mais elevado aí no meu bolo, eu vou colocando chantilly, né? Para poder ficar bem certinho. Mas tá vendo que eu estou removendo o chantilly? Então, gente, tem que ficar essas cavidades bem certinhas, tá? Esses buraquinhos no bolo aí, essas cavidades no bolo, ela tem que ficar mais profunda e bem certinho. Se você coloca a sua espátula a 45 graus, acaba que você não vai ter essa cavidade tão profunda e conseguir preencher para ficar bem certinho depois com a cor que você deseja, né? No caso aí é o preto. O mais difícil de fazer é o bolo é o preto com branco. O mais difícil é esse. Os outros é um pouco mais tranquilo, tá? Todas as outras cores é mais tranquila. Tá vendo agora? Tá vendo aí? Dá pra ver bem nítido a cavidade mais profunda do bolo, tá? Agora você vai vir com o seu chantilly com o bico perlê. Fica mais fácil com o bico perlê. Vocês estão vendo que eu estou preenchendo essas cavidades? E não pode passar para cima. Aconteceu do meu saco de confeitar estourar aí e vai ficar manchado aí aonde que ela estourou. Então, gente, tem que tomar muito cuidado. Você vai preenchendo essas cavidades com bastante cuidado para não ter excesso de chantilly e nem faltar, tá, gente? Não pode nem ter excesso e nem faltar o seu corante preto aí. Porque aonde faltar, o chantilly branco vai cobrir e vai ficar uma manchinha muito clarinha. E se passar, o chantilly preto vai subir e aí sim vai manchar muito, tá? Então, dê preferência para que falte do que passe o chantilly preto. E agora, com a sua espátula reta, você vai vir cantinho por cantinho, gente. É de 5 em 5 centímetros, bem pouquinho mesmo. Você vem com a espátula reta novamente, porque você está removendo o excesso de chantilly, tá? Então, você vai vir com a sua espátula reta e vai raspar, tirar o excesso de chantilly preto, o excesso de chantilly branco, aonde tiver o excesso, você vai vir tirar e limpar o seu pano. Tira e limpa o seu pano. Tá vendo como que já tá ficando aqui, já tá aparecendo aqui do nosso lado esquerdo do vídeo, aonde que eu passei essa espátula de pouquinho em pouquinho. Tá vendo que tá ficando agora sim retinho o branco com o preto? E você vai fazer essa questão de remover esse excesso quantas vezes você achar necessário, tá? Ah, eu passei aqui, mas ainda vejo que tem um pouquinho de excesso. Passei ali e vejo que ainda tem um pouquinho de excesso. Tá vendo aonde o saco de confeitar estourou? Acabou que subiu um pouquinho. Por quê? Porque ficou com muito excesso de chantilly ali naquele local. Em alguns lugares, gente, fica umas ondulações enquanto a gente está espatulando, fazendo essa espatulagem curta,
Mas quando a gente vai fazer essa espatulagem agora é pra ficar lisinho. Aí sim dá uma boa acertada, tá vendo? A gente tirou o excesso e agora sim a gente está alisando. Agora, neste momento, eu utilizo a minha espátula a 45 graus, porque agora sim eu estou alisando o meu bolo. Detalhe, gente, quando a gente faz esse bolo branco e preto, a gente tem que esperar um pouquinho de tempo, tá? Assim que a gente faz o bolo, a gente espera um pouquinho, porque acostuma de dar uma transferência de cor. É uma cor muito forte o preto. Então, vai transferir um pouco para o branco, tá? E você vai ver que as linhas vão dar uma modificada. Então, eu costumo fazer o que, gente? Costumo dar uma caprichada ali em cima, vou fazendo com mais calma o meu bolo. Não pode esperar muito, porque senão o chantilly fica poroso. Mas ele vai dar uma modificada. Olha como que já está diferente o nosso bolo aí nesse momento, tá, gente? Então, você vai deixar ele o mais lisinho que você possa conseguir. Eu vou lavando a minha espátula. Se você achar necessário, você pode esquentar a sua espátula. Lembrando que no caso do bolo branco e preto não pode esquentar muito porque pode escorrer, né? Se você esquentar a sua espátula, pode escorrer. Eu dou preferência, gente, no bolo branco e preto, de só mesmo ir molhando a minha espátula para dar esse efeito brilho aí. Tá vendo que o chantilly fica aquele efeito brilhoso? Então, essa é a questão. E aonde manchou, gente, por exemplo, na onde acabou que manchou um pouquinho mais de preto, aquele lugar não dá para arrumar, tá? Aonde está manchado de branco, que o branco subiu um pouquinho para cima do preto, pode ficar calma que ele vai mesclar a cor. Porque quando acontece de subir o branco, subiu só um pouquinho. Na parte de baixo do chantilly branco ali, tem preto. Então, ele vai mesclar e vai ficar preto. Sim, gente, isso acontece no preto. O branco subiu um pouquinho, o chantilly branco subiu um pouquinho para cima do chantilly preto, mas o chantilly preto vai mesclar com o chantilly branco. Olha como que já tá as linhas muito mais perfeitas. Por isso que eu falo, antes você pecar um pouco menos no chantilly preto do que você colocar em excesso o chantilly preto. Que o chantilly preto, ele pode manchar o branco, mas o branco vai mesclar com o preto, tá? Eu espero ter tirado todas as dúvidas e que vocês tenham aprendido. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!